Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui, tá? E hoje nós vamos estudar o capítulo 16 aí, tá? A gente já vai, como eu disse pra vocês na semana passada, essa semana a gente já vai entrar com conteúdo novo, né? Agora, terceiro bimestre, tá bom? Então vamos iniciar aí o livro 3, né? Que é o... Eu espero que todos tenham pegado lá na escola. Quem não pegou, corre lá e pega. E quem não pegou, dá uma olhada no livro online, né? Que também ajuda, tá bom? Tem o caso aí de alguns alunos que não estão por aqui, aí pode dar uma olhada no livro online para salvar aí, tá bom? Pra gente poder fazer os exercícios e tudo mais. Então vamos lá. Bom, capítulo 16 fala sobre razões trigonométricas. Aí fala sobre os ângulos notáveis. No capítulo 15 a gente viu ali um pouco de razões trigonométricas, mas hoje a gente vai falar sobre os ângulos notáveis, tá? Eu cheguei a falar um pouquinho, mas agora a gente vai falar um pouco mais a fundo aqui, beleza? Então vamos lá. Introdução. Os chamados ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Que eu até botei uma tabelinha para vocês e disse que isso aí que era importante, aqueles três ângulos ali, tá? O valor de cada razão trigonométrica deles deve ser calculado por meio de figuras conhecidas, o triângulo, equilátero e o quadrado, tá? São formas aí da gente calcular esses ângulos notáveis, da gente encontrar o valor deles, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente acha isso aí? Calculando as razões trigonométricas, ângulos de 30 e 60 no caso, tá bom? A gente vai falar agora especificamente sobre os ângulos de 30 e 60 graus, tá bom? A seguir, observe-se um triângulo equilátero ABC, né, de altura AD, tá? Primeira coisa, um triângulo equilátero, lembra que é aquele triângulo que tem todos os lados iguais, né? E todos os ângulos iguais, beleza? Aí aqui, ó, você pode ver que tem L, né? Ou seja, aqui tem L, se esse lado aqui vale L, o lado AB, né, vale L, esse lado aqui também vale L, e BC também vale L, tá? Eu vou explicar porque tem esse L sobre 2 aqui, tá? Mas lembra que BC, o lado BC todo aqui, ó, esse aqui tudo, vale L também, porque se um triângulo é equilátero, né, ele tem todos os lados iguais, e todos os ângulos, ó, aqui vale 60 graus, aqui vale 60 graus, e aqui tudo ó, vale 60 graus. Eu também vou explicar porque tem 30 aqui, tá? Então vamos lá. Podem-se tirar algumas conclusões prévias de seus dados. Então vamos lá. Se ele está dizendo que esse AD aqui, ó, gente, é a altura, tá? Ó, AD é a altura, a bissetriz, a mediana e a mediatriz. Eu não vou entrar muito nesse caso aqui de mediana, mediatriz, enfim, porque a gente já viu isso aí, tá? Acho que não esse ano. Acho que foi ano passado, na matéria do oitavo. Eu dei isso aqui pro oitavo ano esse ano, então provavelmente a gente viu também. Eu não lembro de ter passado isso para vocês esse ano ainda não, tá? Mas vamos seguir aí. Beleza? Vamos só lembrar que a bissetriz, ela divide o ângulo no meio, tá? Isso aí vocês já estão careca de saber, né? A bissetriz, ela divide o ângulo no meio, ou seja, como eu disse, ó, se esse ângulo completo aqui vale 60 graus, só esse pedacinho aqui vai valer 30, porque é metade, tá? Lembra que a bissetriz, ela corta o ângulo no meio, então divide ali o ângulo em partes iguais. Por isso que aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus, o ângulo DAC, ó, DAC. Isso aqui é uma outra característica que eu já disse para vocês, ó. Toda vez que vocês forem representar um ângulo, escrever um ângulo, né? Ah, eu quero escrever um ângulo A, que tá aqui. Então, ó, DAC. O carinha que você vai representar, ele sempre fica no meio, entre as outras duas letras. Lembra que eu falei isso para vocês? Eu já falei várias vezes. E não esquece o chapéuzinho, tá? Porque se você escrever só DAC igual a 30 graus, bom, eu não sei o que você tá falando. Você tem que colocar o chapéuzinho no carinha que você quer dizer ali, tá bom? O carinha que você quer que as pessoas identifiquem, tranquilo? Então, sempre que eu for representar um ângulo, né, no caso de um triângulo, o ângulo, o carinha que você vai representar, ele vai ficar no meio, entre as outras duas letras, ó. Se eu quisesse representar o C, por exemplo, eu poderia escrever DCA e colocaria o chapéuzinho no C, tranquilo? Eu já disse isso pra vocês ano passado, esse ano acho que provavelmente já falei de novo, mas agora eu tô relembrando aqui, tá bom? Tá sendo uma aula produtiva, porque a gente tá relembrando algumas coisas aqui, como bissetriz, altura, tá bom? Beleza? Então vamos continuar. Logo, o triângulo ADC é retângulo, tá? Ou seja, por que esse triângulo aqui é retângulo? Porque tem uma altura aqui, ó. Eu tracei uma altura, tá? E uma bissetriz, no caso é altura, bissetriz, mediana e mediatriz, né? Que tá dizendo aqui. Então, se eu tracei essa altura aqui, sempre que eu traço essa altura, vai me dar ângulos de 90 graus, ó, tanto para esse lado, tanto para esse lado daqui, tá bom? Se eu traçar uma altura num triângulo equilátero, no caso, gente, ó, eu vou formar ângulos de 90 graus aqui na minha base, tá bom? Tranquilo isso? E aí, se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu posso dizer que eu tenho um triângulo, retângulo, né? Ó, ângulo de 90 graus, eu lembro de triângulo retângulo,
Tranquilo? Bem tranquilo isso aí. Se você vê um ângulo de 90 graus, um ângulo reto que a gente chama, né, que é esse quadradinho aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Beleza, professor, isso aí eu já sei de qual é salteado. Opa, então beleza, então vamos continuar. Como o lado do triângulo ABC é L, ó, aí tá o que eu falei pra vocês, ó. Esse lado todo aqui vale L, porque é um triângulo equilátero, é o triângulo todo aqui, tá, gente? Esse triângulo aqui, ó, ABC, né, ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto aqui, mas o triângulo ABC, ele é equilátero, beleza? Então BC vale L. Se esse carinha aqui é a altura, gente, é bissetriz, enfim, mediana e mediatriz, ele corta esse lado aqui exatamente no meio, tá? Ou seja, se esse carinha todo aqui vale L, o que eu vou fazer? Eu tenho que dividir L por 2. Imagina que fosse, vamos colocar em valores para vocês terem uma ideia. Se fosse 10, né? E eu estou dizendo que eu estou cortando esse 10 no meio. Quanto vai ficar para um lado, quanto vai ficar para o outro? Vai ficar 5? E 5 não é 10 sobre 2? Concorda? Eu poderia escrever aqui, ó, 10 sobre 2, 10 sobre 2, se o valor fosse 10 aqui. Como o valor é L, eu vou escrever, ó, L sobre 2, L sobre 2. Professor, eu não entendi. Pode fazer de novo? Posso fazer de novo. Ó. Vamos lá. Vamos supor que BC, esse lado BC aqui, vale 6, tá? Vamos supor que é 6. Aí eu sei, tá? Que essa altura aqui, ó, esse segmento de reto, ó, AD, corta exatamente no meio. Se corta no meio, ele divide os lados em partes iguais. Ou seja, se tudo aqui, ó, vale 6, aqui vai valer o quê? 3, correto? E aqui vai valer 3 também. Beleza. Mas 3 eu não posso escrever como 6 sobre 2? É igual a 3, né? 6 sobre 2 é igual a 6, não é? Então eu poderia escrever, ó, 6 sobre 2, 6 sobre 2. Beleza? Aí ficaria 3 e 3. Como aqui eu não tenho valor, eu tenho uma letra, né? Eu não tenho como escrever direto assim. Então eu vou colocar L sobre 2, L sobre 2. Porque tudo é L. Beleza? Como se fosse 6. Tranquilo isso? Agora acho que foi, né? Pra quem não tinha entendido aí, acho que agora ficou bem claro, tá? Então, aqui eu tenho que DC, né? É igual a L sobre 2. Tranquilo? Que é esse pedacinho aqui só. Por que a gente está fazendo isso, gente? Porque eu estou tentando aqui, ó, destrinchar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo, tá? Agora eu tenho a medida desse lado, que é L sobre 2, a medida desse lado aqui, que é L, e essa medida aqui que a gente... O problema aqui no caso, né, falou pra gente que é a nossa altura, tá bom? Tranquilo? Aplicando-se Pitágoras, que a gente já viu também, lembra que Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, tá bom? Ou seja, L ao quadrado, no caso aqui, ó, L ao quadrado, né? Vamos ver aqui como ele botou. Aplicando-se Pitágoras para definir o valor de AD, né, do segmento de reta AD, que é a altura H do triângulo equilátero, tá? A gente vai fazer a seguinte fórmula aqui, a gente vai usar a seguinte maneira, ó. H ao quadrado, ele fez aqui de forma diferente, mas eu vou ler dessa maneira, ó. Na hipotenusa, ó, hipotenusa é sempre o carinha que está oposto ao ângulo de 90, então ficaria como? L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. É exatamente isso que está aqui, só que ele escreveu de trás para frente, ó. L ao quadrado é igual a L sobre 2. Faltou um quadradinho aqui, ó, gente, tá? Dá uma corrigida aí para mim. Mais H ao quadrado. Faltou só o quadradinho aqui, tá? Não pensa que tá errado, não é só porque eu esqueci aqui mesmo, tá bom? Então tem aqui L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado, tá? É o Pitágoras aí que vocês já estão acostumados, tranquilo? Agora a gente só vai fazer MMC, ó, lembra? Se eu tenho um número, né? Vamos pensar que isso aqui é um número mais uma fração, sempre tem que fazer MMC, tá? Aí vocês veem da maneira que vocês quiserem fazer esse MMC. Pode botar uma barrinha aqui, botar aí fazer aquele lance do MMC. Quem tiver dúvida em MMC, gente, pergunta lá no grupo, dá uma olhadinha no vídeo aula aí na internet, que é muito importante, tá? Não pode esquecer isso não, e é bem simples, tá? Se você esqueceu, não se envergonhe não, porque isso é bem tranquilo. Quando você deixa de fazer alguma coisa por muito tempo, né? Ainda mais que a gente não estava estudando essa parte, a gente não estava trabalhando mais com MMC, MDC, enfim. É normal esquecer, gente. Ainda mais se você não trabalha com isso, assim, várias e várias vezes, entendeu? Então, coloca uma aulinha de MMC, você vai perder menos de 5 minutinhos e eu tenho certeza que você vai relembrar tudo, tá bom? Ele vai te dar lá várias maneiras de se fazer isso. Tranquilo? Então, ó, depois que eu fizer o meu MMC, vai ficar o seguinte, ó, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado dividido por 4, tá? Então, eu vou passar esse quadrado para lá, ó, vai como raiz. Se eu tenho um L ao quadrado aqui, ó, vai ficar assim, ó, raiz de 3L ao quadrado sobre 4, tá? Na verdade, vai ficar tudo dentro da raiz, né? Ó. Raiz de 3L ao quadrado dividido por 4. Tudo isso aqui vai estar dentro da raiz. Raiz de 4 é 2, por isso que fica 2 aqui. E raiz de L, né, ao quadrado é L. Por isso que eu tenho que H
é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, gente, sempre que vocês quiserem calcular a altura aqui, né, de um triângulo equilátero, vocês podem usar essa fórmula aqui, L raiz de 3 sobre 2, tá? É só uma maneira aí de... vocês têm essa fórmula aqui, tá? Mas é uma maneira de encontrar essa formuleta aí, tá? Beleza? Por matemática aqui, destrinchando o triângulo. Professor, mas por que o senhor está passando isso? Porque é interessante passar, porque se você tiver numa prova, enfim, fazendo um concurso, não sei o que vocês querem fazer depois, tá? Ou numa prova minha, por exemplo, se você esquecer a fórmula, tá? Agora não, porque a gente está na aula online, né? Você vai acabar dando uma olhadinha ali e tal, e não tô discriminando isso, tá? Não tô falando nada. Mas se você estivesse na sala de aula onde você não pudesse consultar e etc., se você esquecer a fórmula, eu te dou lá um triângulo equilátero e peço para você achar a altura dele. E aí você não lembra que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Você pode usar o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui. Para traçar uma altura, aí você sabe que divide no meio, você sabe que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais, enfim, você pode fazer o mesmo caminho que eu fiz aqui, tá? Professor, mas o senhor acha mais fácil você lembrar de fazer isso do que isso? Eu acho, sinceramente, porque lembrar a fórmula é chato. Isso aqui é um mecanismo. Se você sabe o que é um triângulo retângulo, sabe o que é um triângulo equilátero, fica fácil. E Pitágoras, no caso, né? Porque é o mais básico que tem, você consegue encontrar tudo depois, tá bom? Tranquilo? Então, a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos seguir. Agora, com os três lados do triângulo ABC, será possível fazer as razões trigonométricas. Ó, eu peguei aquele triângulo lá, ó, tá vendo? Eu tinha esse triângulo todo aqui, tá? Então ele só pegou essa partezinha aqui, tá bom? Que é o nosso triângulo retângulo, tá? Aí ele botou aqui só o triângulo retângulo. Se nós fizermos, ó, seno de 30, o que é seno, lembra? Seno é cateto oposto, né? Sobre hipotenusa, ó. Cateto oposto, L sobre 2, e minha hipotenusa é o L. Hipotenusa é sempre o cara que está oposto a um ângulo de 90 graus, hein, gente? Por favor. Então tem lá, L sobre 2 dividido por L, tá bom? Tranquilo isso? Bem fácil, né? Ó, L sobre 2 dividido por L. Por que aqui está L sobre 2 dividido por L igual a 1 sobre 2? Porque o seno de 30 é igual a 1 sobre 2, tá? Porque ficaria assim, ó, seno de 30 é igual a L sobre 2 dividido por 2. Como o seno de 30 é 1 sobre 2, ele já colocou direto aqui, ó. L dividido por L sobre 2 dividido por 2, igual a 1 sobre 2, tá bom? Eu não vou fazer todos não, mas vamos lá. Vamos ver só o cosseno e a tangente aqui de 30 no caso. Depois o de 60 é a mesma coisa, tá? Não, vou fazer um de cada, que é melhor. Cosseno de 30 vai ser o quê, ó? Lembra o que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ó. Vamos olhar o seguinte. Olhando o 30 aqui, quem é o cateto oposto ao 30? É o L sobre 2. Se esse carinha aqui é o cateto oposto e esse é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90, esse carinha aqui necessariamente tem que ser o cateto adjacente. Então, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, L. Então, fica L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, tá? E o cosseno de 30, ó, é raiz de 3 sobre 2. Isso é tabelado já, gente. Eu vou mostrar para vocês no final aqui do slide também. Só que lá no capítulo 15, no vídeo, eu coloquei no finalzinho também para vocês. Isso aí tá no livro de vocês também, tá bom? No capítulo 15, tá bom? Beleza? Vamos ver a tangente, ó. Tangente é o quê? Cateto o quê? Sobre o quê? Vocês lembram? Vamos olhar de novo, fazer aquele estudo, ó. Bom, aqui, em relação ao 30, né, esse cara é oposto, esse é adjacente, esse é a hipotenusa. Então, a tangente nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Aí não entra a parte da hipotenusa. Lembra que tangente, falou tangente, você vai lembrar. Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Isso, né? Isso aqui ele botou igual a raiz de 3 sobre 3, porque a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Sem mistério, tá? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso é tabelado, gente. Vocês não vão ter que ficar achando esses valores. Se der lá, seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tá bom? No caso aqui, tá? Se eu te pedisse para encontrar o L, você vai ter que fazer um mecanismo aqui para poder fazer, tá? Mas, no caso, esses valores de seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, no caso de 60, 60 aqui, tá vendo? É tudo tabelado já, tá bom? Tranquilo? Eu não vou fazer o de 60 porque é a mesma coisa, ó. Vamos só para dar uma ideia para vocês, ó.
Analisando o 60 agora. Quem é o cateto oposto ao 60? Sempre que você pensar em oposto, gente, vocês pensam quem que ele está olhando, né? Olhando sempre para frente, ó. Se ele está olhando para frente, ele está aqui, ó. Quem está oposto a ele? Esse carinha aqui. Bom, lembra que lá no 30 ele era o adjacente ao 30, né? O ângulo 30, lembra? Aqui ó, ele já é o cateto oposto em relação ao 60. Eu tô olhando para o ângulo 60 agora. Quem que ele está olhando? Ele está olhando para esse carinha aqui. Beleza, se ele está olhando para cá, esse cara é o meu cateto oposto. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa continua sendo L, porque não muda, gente. O ângulo de 90 graus sempre vai estar olhando para o mesmo carinha, não importa se é seno ou cosseno, tá? Tranquilo? Então, ó, se esse cara é o cateto oposto, esse é adjacente, esse carinha aqui tem que ser necessariamente o quê? Meu cateto, esse cara que é o cateto oposto, desculpa, esse é hipotenusa, esse carinha aqui tem que ser necessariamente quem? O nosso cateto adjacente. Então, beleza. Se eu quero seno de 60 agora, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa que é L, exatamente o que está aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, tá? E aí você pode estar se perguntando de novo, igual a raiz de 3 sobre 2, o que é a raiz de 3 sobre 2, professor? Exatamente o seno de 60, já é tabelado como eu disse para vocês aqui, tá bom? E aí é só fazer cosseno e a tangente do mesmo jeito que a gente fez aqui no primeiro, tá? Se você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, vê eu falando tudo de novo. Não se preocupa, tá? Matemática é isso, é repetição, é fazer exercício, tá bom? Tenho certeza que vocês vão pegar aí de acordo com tipo, repetições, etc, tá? Vamos seguir aqui. Ângulos de 45. Bom, lá atrás, né, nos slides anteriores, a gente estudou o ângulo de 30 e o de 60. Até fizemos ali seno de 30 e seno de 60, tá? Aqui a gente vai estudar o ângulo de 45. Como é que a gente vai achar isso aí? Bom, adiante note-se um quadrado ABCD, com diagonal AC. Então, lá ele tinha um triângulo equilátero, aqui a gente vai trabalhar com um quadrado. Ó. Ele me deu um quadrado e traçou uma diagonal AC aqui desse quadrado, tá bom? Tranquilo? Aplicando Pitágoras, né, no triângulo ABC, obtém-se, de novo, Pitágoras, é uma molezinha que a gente tem aí, ó, tem que gravar isso aí, cara. Um detalhe, ó, se é um quadrado, todos os lados são iguais de novo, ó. Se esse cara aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui é L, tá? Porque é um quadrado, lembra que o quadrado, né, tem todos os lados iguais, e todos os ângulos aqui, ó, também, ó, aqui vale 90, aqui vale 90, aqui vale 90, tá? Tranquilo? E essa é uma diagonal aqui, ó, aqui vale 45 e aqui vale 45. A diagonal ela corta ali os ângulos ali no meio também, tá bom? Aqui vale 45, aqui 45 também, tá? Fácil isso, né? Então vamos lá. Aplicando Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado, que é D de diagonal, tá? É igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, porque os dois lados aqui são L, tá bom? L de lado, tá? Então, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, porque é só somar, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado, né? Tranquilo. Então, esse 2 aqui passa como raiz, ficaria assim, gente. Aqui já está direto, mas ficaria da seguinte maneira. D é igual a raiz de 2L ao quadrado. Só que o L ao quadrado, ele vai para fora, porque ele está ao quadrado. Então, ele vai para a parte de fora, tá? Lembra que se eu tenho raiz de alguma coisa e lá dentro da raiz tem um cara ao quadrado, eu posso botar ele para o lado de fora. Ele vai passar para o lado de fora. É como se eu cortasse aqui, ó. O 2, que ele está elevado aqui, com 2 aqui da raiz. Porque se é uma raiz quadrada, o índice aqui é 2, tá? Então, eu corto 2 aqui e 2 aqui, tá? E ele passa para o lado de fora. O 2, como ele está sozinho, ele está como se fosse 2 elevado a 1, no caso, ele continua dentro da raiz. Outra coisinha que vocês, se tiverem dúvida nisso, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp, que eu tento explicar, faço uma outra coisinha, tá? Faço ali no papel, tento explicar de uma outra maneira, mas... Ou vocês podem ver um vídeo também, mas se quiser eu explico lá no WhatsApp também, mando escrito numa folha para vocês, tá bom? Tranquilo? Então, o D é igual a L raiz de 2. A diagonal do meu quadrado aqui, eu tenho essa fórmula aqui, ó. Diagonal é igual a L raiz de 2, tá bom? Por fim, calculando o terceiro lado do triângulo retângulo, encontra-se as razões trigonométricas do ângulo de 45, ó. De novo, a gente vai fazer relações trigonométricas. Se tem um ângulo de 90 aqui, a gente consegue fazer, ó. Então vamos lá. Seno de 45, ó, a gente está estudando esse carinha aqui. Quem que está oposto a ele? Quem que ele está olhando? É o L, né? Esse carinha aqui, ó, ele está olhando, ó, para cá. Beleza. Então, seno, né, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é minha hipotenusa? Isso, é o D, o cara que está oposto ao ângulo de 90. Aqui o ângulo de 90 está olhando. Ele está até apontando para lá, o biquinho aqui, ó, apontando para o D. É isso. Show de bola. Então, ó, cateto oposto L sobre a hipotenusa. Quem é minha hipotenusa? Quem é minha hipotenusa? Quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa é o D, correto? Só que quem é D?
D não é L sobre 2? Então, seno de 45, ó, seno de 45 não é cateto oposto sobre hipotenusa? Seno de 45, ó, cateto oposto L sobre a hipotenusa L sobre 2. Professor, mas de onde você vê esse L sobre 2? A hipotenusa não é D? E D não é L sobre 2? Por isso que tá aqui, ó. L é igual a L sobre... L raiz de 2 no caso, tá? Eu acho que eu falei errado ali, mas é L raiz de 2, tá? Ficaria aqui, ó. L dividido por D. Por quê? Cateto oposto, L. Dividido pela hipotenusa, que é D. Só que no lugar do D, ele já jogou ó, o valor de L raiz de 2. Tá bom? Tranquilo? Olha o cosseno de 45. Cosseno de 45, ó. Esse cara é o oposto. Esse é a hipotenusa, né? Essa é a hipotenusa aqui. Quem é o meu adjacente? É o Lzinho aqui, ó. Então, beleza. Cosseno de 45. Cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, que é D. Então, de novo, a D é L raiz de 2. Vai ficar L dividido por L raiz de 2. Tá? E de novo aqui, gente, ó. Seno de 45 é tabelado. Cosseno de 45 tabelado. Tangente de 45 tabelado também. Tá bom? É 1 aqui no caso, tá? Fácil, né? Bem de boa. E por último, gente, ó, tangente de 45, raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, que vai dar exatamente 1, tá bom? Beleza? Então aí a gente finaliza essa parte aqui do ângulo de 45 graus, tranquilo? E aqui por último, ó, só pra gente finalizar, eu tenho os ângulos notáveis, tá? Foram calculadas todas as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. O resumo delas está no quadro a seguir, tá bom? Aí de novo, ó, pra vocês, ó. Ângulo, né, o seno de 30, o cosseno de 30, a tangente de 30. Os ângulos tabelados que eu tinha comentado com vocês, tá bom? Beleza? E por último, gente, eu vou sempre passar agora, né, até o final do terceiro bimestre aí, no quarto também, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou passar esse questionário aqui pra vocês, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é pra você responder depois que você assistir o vídeo, tá? Todo fim de vídeo, né, vai ter esse questionário aqui pra você responder pra mim. Por exemplo, ó, sobre o que fala o capítulo estudado nesse vídeo. Aí você vai colocar o tema lá e etc, tá bom? O que você aprendeu assistindo esse vídeo? Gente, isso aqui é uma resposta pessoal, tá? O que você aprendeu a fazer, o que você aprendeu a calcular, que fórmula você aprendeu. Você pode colocar isso aqui da maneira que você quiser, tá? É a resposta pessoal, tranquilo? E por último, né? Dê 4 exemplos resolvidos sobre o assunto estudado no vídeo, tá? Então você vai pegar lá na internet 4 exercícios resolvidos do assunto que a gente estudou aqui nesse vídeo, tá? Eu recomendo que vocês façam essa terceira pergunta aqui, né? Esses 4 exemplos depois dos exercícios conceituais que a gente faz lá no livro. Porque durante a semana eu fiz com as outras turmas também, todo mundo vai ter que fazer esse questionário aqui agora. E eles ficaram procurando demais os exercícios e a gente acabou perdendo muito tempo nos exercícios, tá bom? Acabou enrolando um pouquinho. Então eu sugiro que depois de assistir o vídeo vocês podem responder essas duas aqui, porque vai estar fresquinho, né? Aí vai ser bem rapidinho. E depois de fazer os exercícios conceituais que a gente sempre faz lá, do 1 ao 5, vocês voltam e façam os 4 exemplos resolvidos aqui, se não passar do nosso tempo, né? Depois, ou então faz depois das aulas aí, né? Das outras aulas, tranquilo? Beleza? Então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima semana.